Existe um tipo de desconforto que não aparece em exames e não tem um nome claro. Ele vive nos intervalos entre as tarefas diárias, no silêncio entre uma consulta e outra, no cansaço que não é físico e na inquietação que permanece mesmo quando tudo parece bem superficialmente. Você já sentiu que, mesmo com todas as informações disponíveis, mesmo compreendendo conceitos profundos sobre si mesmo, algo ainda não parece certo? É como se soubéssemos o suficiente para perceber o que está errado, mas não o suficiente para realmente mudar. Esse desconforto não vem do mundo. Vem da maneira como nos relacionamos com o mundo. É uma reação silenciosa, quase imperceptível, ao momento presente. Um tipo de resistência que se tornou tão automática que nem percebemos que está lá e ainda assim dirige nossa mente, nossas emoções e até mesmo as menores decisões diárias. Mas pense nisso, o problema está realmente nas situações ou na maneira como continuamos tentando controlá-las, interpretá-las e rotulá-las, e se a raiz do sofrimento não estiver nos fatos em si, mas no filtro através do qual você os vê, um filtro construído pela mente, reforçado pelo hábito de julgar e sustentado por uma quase completa identificação com o pensamento. Estamos acostumados a consertar as coisas, a fazer, a corrigir, a ajustar. Mas há outro caminho menos visível, menos falado e, por isso mesmo, mais transformador. Um caminho que não se constrói pelo esforço, mas pela percepção. E começa com algo que muitas pessoas consideram desconfortável: não fazer nada. Sim, há um ponto em que o silêncio se torna mais poderoso do que qualquer pensamento. Um estado em que você simplesmente observa sem reagir. Onde o momento presente deixa de ser um problema e se torna uma porta de entrada. É aí que a verdadeira presença acontece, não como uma técnica, mas como uma mudança de perspectiva. Uma nova maneira de ver tudo o que você sempre viveu. A mente geralmente busca explicações. Mas a paz surge quando a necessidade de compreensão perde a força. O sofrimento fica mais leve quando o agora deixa de ser combatido. E o sentido da vida começa a aparecer quando você simplesmente permite que este momento exista, sem tentar mudá-lo o tempo todo. Talvez o que ainda esteja causando dor não seja a vida em si, mas o esforço constante para transformá-la em algo diferente do que já é. Isto não é um convite para pensar mais. É um convite para observar melhor. E talvez, ao longo desta jornada, você perceba que a resposta que procurava nunca esteve longe. Sempre esteve aqui. Só não estava sendo ouvida. Muito do que chamamos de realidade não é a realidade em si, mas uma interpretação. Não vemos os eventos como eles são. Nós os vemos como pensamos que são. A mente não apenas observa. Ela constrói. Ela cria histórias, rótula, compara, projeta. E, aos poucos, o que era apenas um pensamento se torna um filtro. E esse filtro começa a moldar tudo o que percebemos. Sua percepção da realidade é filtrada. Filtrada por memórias, ideias, crenças, expectativas. O que vemos não é apenas o que está à nossa frente, mas também o que a mente projeta na experiência. E essa projeção que acontece tão automaticamente acaba definindo como nos sentimos, como reagimos e até como nos lembramos do que vivemos. É nesse ponto que o pensamento começa a substituir a vida. A experiência direta, simples e concreta do momento é substituída por uma enxurrada de julgamentos, suposições e expectativas automáticas. O que era para ser vivido é analisado. O que era para ser sentido é transformado em avaliação mental. E, sem perceber, paramos de vivenciar a realidade e começamos a apenas pensar nela. A mente é incrivelmente poderosa. Mas o mesmo poder que nos ajuda a criar soluções, desenvolver ideias, tomar decisões e proteger a integridade do nosso corpo também pode se tornar um obstáculo, um ruído, uma barreira entre nós e a pura realidade do momento. Quando pensamos demais, paramos de ver. Quando interpretamos demais, paramos de sentir. E assim, a experiência direta da vida é lentamente substituída por camadas de pensamento. Camadas que, com o tempo, se tornam a nossa realidade pessoal. Você já percebeu que a maioria das suas preocupações não está acontecendo agora, mas sim sendo construídas dentro da sua cabeça?
A mente projeta cenários futuros, repete coisas do passado, inventa conversas que nunca aconteceram. E mesmo sabendo disso, ainda reagimos a essas construções como se fossem reais, como se fossem ameaças reais que precisam de defesa, controle e esforço constante. É aí que o conflito começa. Não entre você e o mundo, mas entre o que está acontecendo e o que a mente acredita que deveria estar acontecendo. Se algo é diferente do que esperávamos, julgamos. Se algo é incerto, projetamos. Se algo nos machuca, construímos histórias que reforçam a dor. E, ao fazer isso, nos afastamos da experiência viva do presente e nos refugiamos em uma espécie de realidade paralela criada pelo pensamento. Esse desalinhamento constante entre o real e o imaginário drena nossa energia vital. Ela cria tensão, medo, ansiedade, e ainda assim permanecemos apegados a essa atividade mental como se fosse a única maneira de existir. A mente tem um papel funcional inegável. Ela organiza, calcula, planeja, protege. Mas quando assume o controle total, quando não há mais espaço entre o pensamento e quem o observa, o que antes era uma ferramenta se transforma em uma prisão. E quanto mais você se identifica com essa atividade mental constante, mais se afasta da simplicidade do agora, do que acontece fora do reino das ideias. A mente em si não é o problema. É uma ferramenta essencial, mas apenas quando está a serviço da consciência, não quando a controla completamente. Quando a mente domina todo o campo de percepção, ela começa a funcionar no piloto automático, criando padrões de reação que nem questionamos. Julgamos as pessoas antes de conhecê-las. Reagimos a situações antes de entendê-las. E tudo isso se torna tão habitual que não percebemos mais que vivemos dentro de um ciclo repetitivo de interpretação e reação. Há uma diferença fundamental entre pensar e estar consciente. Uma diferença que nem sempre é clara porque fomos condicionados a confundir presença com atividade mental. Mas estar presente não significa pensar com mais foco. Trata-se de perceber o que está aqui antes que a mente o transforme em conceito. Trata-se de viver a realidade antes que ela seja traduzida em palavras. Estar consciente não é o mesmo que pensar. Essa distinção é essencial. Pensar é processar informações. Estar consciente é perceber, sentir. É vivenciar o agora através dos seus sentidos, não apenas através das suas ideias. Essa consciência que existe antes do pensamento não exige esforço, não exige compreensão lógica e não pode ser totalmente explicada, mas pode ser reconhecida. E uma vez reconhecida, algo dentro de nós começa a mudar, não mais centrado no ruído mental, mas no espaço silencioso de onde esse ruído pode ser observado. Quando os pensamentos não ocupam mais todo o espaço interior, algo sutil começa a emergir. Não é um sentimento extraordinário ou uma experiência mística. É algo muito mais simples. E é isso que o torna tão poderoso, sua presença, a capacidade de estar exatamente onde você está sem tentar mudar, analisar ou prever o próximo momento. E embora esse termo seja frequentemente usado, ele nem sempre é compreendido em sua verdadeira essência. Presença não é um estado passivo ou uma técnica de concentração. É um modo de percepção em que a realidade é vista como ela é, antes de qualquer julgamento ou interpretação. É ver algo sem rotulá-lo. Ouvir sem antecipar, sentir sem resistir. É como se a consciência se afastasse um passo da mente e apenas observasse sem precisar interferir. Presença é a consciência em seu estado mais puro. Não está presa a ideias, emoções ou imagens. Ela simplesmente observa. Quando você está presente, não há necessidade de explicar o que sente. Não há urgência em julgar o que vê. Há uma aceitação silenciosa do momento tal como ele é, sem filtros e sem tentar consertar ou mudar nada. E é exatamente por isso que a dor perde a força nesse estado. A dor psicológica precisa de narrativas para sobreviver. Precisa de pensamentos repetitivos, comparações com o passado, projeções do futuro. Mas quando você está completamente presente, essas narrativas perdem o espaço em que costumavam se desenvolver. Quando sua atenção está no agora, o ciclo de reações automáticas se rompe. O sofrimento, que depende da identificação com o pensamento, perde o fundamento sobre o qual se apoia.
Emoções intensas ainda podem aparecer, mas a presença permite que você as sinta sem deixar que elas definam quem você é. A mente se aquieta. E nesse silêncio, a dor que antes parecia avassaladora encontra um limite natural. Ela para de crescer porque deixa de ser alimentada. E isso por si só já cria efeitos profundos. Você já sentiu paz sem nenhuma razão específica, apenas por estar totalmente presente no momento? Não porque tudo fosse perfeito, mas porque por um breve instante não houve esforço, nem julgamento, apenas a vida se desenrolando e você nela. Não separado, não em conflito, mas inteiro. Esse tipo de paz não é algo que você cria. Ela se revela quando o ruído mental desaparece. É o estado natural da consciência quando não está sendo usado para comparar, lembrar ou antecipar. Isso é presença, o reconhecimento silencioso de que agora é suficiente. Não como um pensamento, mas como uma experiência direta. Mas estar presente não é o mesmo que estar focado. A atenção focada pode ser fragmentada, direcionada a uma tarefa, usada como ferramenta. A presença é mais ampla. É um estado em que tudo é percebido de uma só vez, sem a necessidade de se apegar ou rejeitar nada. É um espaço interno aberto onde até o desconforto pode existir sem se transformar em dor duradoura. E quando esse espaço é verdadeiramente acessado, mesmo que por apenas alguns segundos, algo muda. A urgência desaparece. A rigidez interna começa a se suavizar. A percepção deixa de ser movida por impulsos mentais e começa a se estabilizar em algo mais profundo, mais silencioso, mais real. Estar presente não significa interromper o pensamento. Significa não se perder nele. Significa perceber quando a mente começa a narrar e escolher não segui-la cegamente. É um estado de observação aberta em que até o pensamento pode existir, mas é visto como algo que acontece, não como algo que define quem você é. E essa observação muda tudo. Ela interrompe padrões, acalma o corpo, dissolve resistências. A presença não exige esforço, mas exige disposição. Disposição para parar e ouvir o agora com mais profundidade do que a mente está acostumada. Para deixar as sensações serem sentidas sem rotulá-las. Para ver o que está diante dos seus olhos como se fosse a primeira vez, porque na verdade é. E cada vez que você escolhe estar presente, mesmo que brevemente, você se aproxima da vida como ela realmente é, não como você acha que deveria ser. Mas o que exatamente nos impede de permanecer nesse estado? Por que essa presença parece tão próxima e, ao mesmo tempo, tão distante? Mesmo depois de entender que o momento presente é tudo o que existe, ainda sentimos uma espécie de tensão constante dentro de nós. Uma inquietação que não vem do ambiente ou de outras pessoas, mas parece surgir automaticamente, quase como um mecanismo de defesa intrínseco. Essa inquietação é o que poderíamos chamar de resistência interna. Ela surge sempre que algo acontece. E mesmo antes de entendermos completamente o que está acontecendo, já reagimos com julgamento, rejeição ou desconforto. É como se a mente estivesse programada para não permitir que as coisas simplesmente sejam como são. Há sempre uma opinião, um impulso, um desejo de que as coisas sejam diferentes do que são. E essa oposição constante ao que está acontecendo não parece incomum até percebermos o quanto ela nos esgota, nos sobrecarrega e nos desconecta da vida. A resistência muitas vezes surge inconscientemente da crença de que, se algo não atende às expectativas do ego, deve ser combatido ou evitado. E essa luta nem sempre é visível. Ela acontece internamente, em narrativas mentais, em diálogos internos, na frustração, na negação emocional. Resistimos a pessoas que não se comportam como gostaríamos. Resistimos a sentimentos que não queremos sentir. Resistimos a circunstâncias que não podemos controlar. Resistimos até mesmo ao silêncio, à espera, à simplicidade do agora. Esse reflexo de oposição cria tensão. E quando essa tensão dura muito tempo, ela se transforma em sofrimento. Não porque as situações sejam insuportáveis, mas porque o esforço para combatê-las nos consome de dentro para fora. É um dreno constante, muitas vezes invisível, que afeta não apenas nossa energia, mas também a forma como percebemos a realidade. Mas por que sentimos a necessidade de lutar contra o que já está acontecendo?
Que parte de nós acredita que resistir ao presente mudará de alguma forma o que já é? Essa é a armadilha. Acreditamos que resistir nos dá controle, mas, na realidade, só aprofunda o desconforto. É aqui que entra a aceitação. Nesse contexto, aceitação não é passividade. Não é fechar os olhos para a dor ou fingir que está tudo bem. Aceitação é simplesmente parar de lutar contra o que é. É reconhecer que o momento presente já está em andamento e que o julgamento não o impede. Ela apenas nos separa dela. A aceitação remove o atrito interno. Aquela tensão sutil que constantemente nos diz que isso não deveria estar acontecendo. Quando esse atrito desaparece, mesmo que por um instante algo poderoso aconteça, o conteúdo da experiência pode permanecer o mesmo. A situação externa pode não ter mudado, mas a relação interna com a experiência se transforma. E essa mudança no relacionamento começa a dissolver o peso emocional do que antes parecia insuportável. É aí que, muitas vezes, uma compreensão mais profunda começa a emergir. O sofrimento não vem da dor em si, mas da resistência à dor. O desconforto não está apenas na situação, está na luta mental contra ela. E, paradoxalmente, no momento em que paramos de tentar controlar tudo, a clareza começa a surgir. Não como uma conclusão lógica, mas como uma percepção interna. Essa clareza não nasce do esforço. Ela surge quando a mente para de exigir que tudo se encaixe em seus padrões e começa a ver a realidade com mais neutralidade. A aceitação, nesse sentido, não apaga a dor, mas a suaviza. Permite que ela se mova através de você sem deixar marcas profundas. Ainda assim, há algo que torna essa entrega tão difícil para muitas pessoas. Uma força interior que insiste em manter o controle, defender uma identidade, proteger algo que pode nem ter uma forma definida. E é aí que surge uma pergunta inevitável. Quem exatamente está resistindo? Há uma parte dentro de nós que parece reagir a tudo, ao que vemos, ao que ouvimos, ao que sentimos. Uma voz que constantemente comenta, interpreta, julga, compara, analisa. É essa voz que chamamos de eu. Mas o que exatamente é esse eu que está sempre narrando a realidade? Quem é esse eu que sempre parece ter algo a dizer sobre tudo? Na maioria das vezes, acreditamos que somos essa voz, esse fluxo mental. Acreditamos que esse narrador interior é quem realmente somos. Ele não apenas fala. Ele conta histórias. Histórias sobre quem somos, o que fizemos, o que poderíamos ter feito, o que deveríamos sentir. E, ao longo dos anos, essas histórias se constroem em uma identidade. Um eu feito de memórias, desejos, traumas, medos e opiniões. Mas será que somos realmente assim? Esse eu é, na verdade, uma estrutura mental que precisa de conflito para continuar existindo. Ele se fortalece quando se sente ofendido, quando encontra algo para consertar, quando sente que precisa se defender. Depende de resistência, comparação e julgamento. Sem esses elementos, ele perde seu papel e, com o tempo, perde sua força. O ego, nesse sentido, não é um inimigo. É uma criação. Uma camada de pensamento desenvolvida para nos ajudar a funcionar no mundo, mas que acabou dominando o campo da consciência. Sem resistir ou se identificar, uma nova dimensão se abre. Essa nova dimensão não tem nome, nem forma, nem definição clara. Mas é perceptível. É um estado onde há silêncio sem vazio, percepção sem julgamento, presença sem esforço. Nesse estado, o eu que costumava reagir a tudo começa a se dissolver. E o que resta não é uma ausência, mas uma presença mais ampla, livre das amarras de histórias, papéis e defesas. É nesse ponto que uma nova maneira de estar no mundo começa a emergir. Uma maneira que não depende de esforço mental ou da necessidade constante de se posicionar. Algo mais profundo, mais estável, mais real. Algo que não precisa dizer, eu sou porque simplesmente é. Mas se não somos esse fluxo de pensamentos e não somos esse caráter que a mente constrói, quem está ciente de tudo isso? Quando a construção mental que chamamos de eu começa a se dissolver, o espaço que antes era ocupado por vozes interiores começa a se expandir. E o que surge nesse espaço não é um vazio sem forma. É silêncio.
Mas não o silêncio sem som. É um silêncio vivo e consciente que não precisa ser preenchido para ter significado. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, esse estado de quietude não é um vazio. É uma revelação. A mente inquieta está sempre em busca de respostas. Ela questiona, analisa, projeta, compara, tudo na esperança de encontrar algum tipo de segurança ou controle. Mas quanto mais a mente tenta decifrar tudo, mais se afasta do lugar onde as respostas verdadeiras podem realmente surgir. Porque há um limite para o que o pensamento pode compreender. E esse limite é ultrapassado não por meio de mais pensamento, mas pelo espaço entre os pensamentos. É no silêncio interior que a compreensão mais profunda acontece. Um tipo de conhecimento que não vem da lógica, mas da percepção direta da realidade. Não se trata de tirar conclusões. Trata-se de ver com clareza. É como se, quando o ruído cessasse, a própria vida começasse a falar. Não por meio de palavras, mas por meio de uma presença que transmite significado sem esforço. Um tipo de inteligência que não está vinculada ao pensamento, mas que existe antes dele. Essa inteligência não precisa de esforço para operar. Ela não responde a comandos nem segue regras fixas. Ela flui. E quando você está presente, não apenas focado, mas verdadeiramente ancorado no agora, essa inteligência começa a se expressar naturalmente através de você. A maneira como você age muda. As palavras vêm com mais clareza. As decisões deixam de ser impulsivas e passam a refletir algo mais coerente, mais conectado ao todo. Você já notou o espaço entre um pensamento e o próximo? Não o conteúdo, mas a lacuna entre eles. Já notou aquela breve pausa em que não há palavra na sua mente? No entanto, algo permanece consciente. Essa lacuna é onde o silêncio reside. É onde a consciência retorna a si mesma. E nesse silêncio reside a fonte da verdadeira clareza. A reação é o movimento automático da mente condicionada. Mas a resposta é o gesto que surge do silêncio. A reação carrega consigo urgência, julgamento e defesa. A resposta, por outro lado, vem com equilíbrio, como se estivesse alinhada a algo maior. Essa diferença é sutil, mas transforma completamente a qualidade de nossas ações. A mente pode ser perspicaz, mas sem silêncio ela se torna excessiva, e tudo o que é excessivo obscurece. A vida não exige que interpretemos, expliquemos ou prevejamos constantemente. Muitas situações que enfrentamos se tornam mais leves não porque mudaram, mas porque paramos de abordá-las com a urgência da mente e passamos a enxergá-las com a clareza do silêncio. É nesse estado que a sabedoria se manifesta não como teoria, mas como uma direção intuitiva, simples e precisa. Esse silêncio não precisa ser forçado ou fabricado. Ele já está aqui. Sempre esteve. O problema é que nos acostumamos tanto com o barulho que esquecemos como é existir sem ele. Mas a lembrança permanece. Em algum lugar lá dentro, todos nós sabemos como é esse estado. Um momento em que tudo parece estar em seu lugar sem esforço, sem pressão, sem ruído. Um instante em que nada precisa ser dito porque tudo já está compreendido. Mas o que exatamente nos mantém longe desse silêncio, mesmo quando sabemos que ele está sempre disponível? Há uma profunda diferença entre viver com atenção e viver com tensão. A atenção nasce da tentativa constante de controlar o que não está em nossas mãos. Tentamos moldar o mundo ao nosso gosto, moldar as pessoas às nossas expectativas, evitar a dor, apressar o que queremos e evitar o que tememos. E, no entanto, a vida segue em seu próprio ritmo, indiferente às demandas da mente. Nesse esforço de controle, o ego assume que tudo o que não corresponde ao seu plano é uma ameaça. E quando isso acontece, a frustração, a ansiedade e a sensação de que algo está sempre errado aparecem. Mas o que está realmente errado? A realidade ou a expectativa de que algo se comporte como imaginamos? É aí que nasce a rendição. A rendição não é sinal de fraqueza. É a libertação da ilusão de que precisamos controlar tudo para estar em paz. Render-se é reconhecer que existe uma inteligência mais ampla do que os nossos planos. Uma inteligência que já está operando mesmo quando pensamos que estamos no comando.
Render-se é deixar a posição de quem exige respostas e se tornar aquele que observa com abertura. A verdadeira confiança não nasce de ter todas as respostas, mas da capacidade de permanecer presente mesmo quando as respostas não aparecem. Quando você para de exigir que tudo satisfaça os desejos do ego, algo tranquilo começa a acontecer. O corpo relaxa, a mente desacelera, as decisões não vêm mais da ansiedade, mas de uma clareza que surge naturalmente, sem pressão. O que antes parecia forçado torna-se fluido. O que antes parecia pesado torna-se leve. E o que costumava ser conflito dá lugar a uma aceitação lúcida do que é. Essa aceitação não significa desistir ou ser passivo na vida. Muito pelo contrário. Quando há aceitação verdadeira, a ação deixa de ser reativa. Ela se torna mais precisa, mais consciente, mais livre de ruídos internos. Há menos necessidade de provar algo e mais sensibilidade para entender o que realmente precisa ser feito ou não. A vida começa a fluir com mais harmonia, não porque tudo mudou, mas porque você não está mais lutando contra cada detalhe que não saiu como o esperado. Você já considerou a possibilidade de que o que você chama de problema é exatamente o que precisa acontecer para que algo se alinhe dentro de você? Às vezes, o que parece um obstáculo é apenas a interrupção de um padrão que não lhe serve mais. E a dor não vem do evento em si, mas da resistência ao ajuste que está tentando acontecer. A rendição permite que esse realinhamento se desenvolva. Quando paramos de tentar controlar cada parte do processo, abrimos espaço para que a própria vida nos mostre um caminho que a lógica por si só jamais poderia revelar. Mas essa rendição não é um ato único. É um estado relaxado de consciência, uma disposição interior para parar de lutar contra o fluxo natural da vida. E quando essa disposição se estabiliza, algo interior se acalma. O que antes parecia dependente de controle começa a funcionar com mais fluidez do que jamais conseguiríamos alcançar com esforço. Mas para que isso aconteça, a velha estrutura mental que insiste em liderar tudo precisa ser liberada. Então, o que acontece quando essa estrutura finalmente se desfaz? O que resta quando o controle deixa de ser o centro? Existe um tipo de paz que não vem de algo acontecendo. Ela não aparece porque tudo finalmente está no lugar. Não depende de condições ideais. Essa paz é silenciosa, constante e profundamente estável. Não se opõe ao caos e não requer calma externa para existir. Sua origem não está no mundo. Está no estado interior de alguém que parou de lutar contra a realidade. Quando abandonamos a necessidade de que a vida corresponda às expectativas da mente, a tensão que nos persegue começa a se dissolver. E nessa liberação, um estado de presença começa a emergir. Um estado que não precisa ser mantido porque já está lá, simplesmente esperando para ser reconhecido. A consciência se afasta do esforço de interpretar, controlar e resistir, e se âncora no que está acontecendo agora, exatamente como é. E nessa mudança silenciosa, tudo começa a fazer sentido. Não porque descobrimos, mas porque finalmente paramos de tentar. A verdadeira paz não é algo extraordinário. É um retorno ao essencial, ao que sempre esteve disponível, mas estava oculto pelo ruído mental. Não se conquista com esforço nem se ensina por meio de técnicas. Ela se revela quando o pensamento deixa de ocupar o centro do palco e a consciência retorna ao seu devido lugar, o presente. Nesse estado, cada experiência se torna suficiente por si só. Não há mais necessidade de algo diferente. O que chega é bem-vindo. O que vai embora é liberado e a mente, livre do fardo de controlar tudo, torna-se mais leve, mais lúcida, mais silenciosa. O tempo desacelera. A urgência desaparece e, com isso, a qualidade da percepção se transforma. Você começa a enxergar mais profundamente, a sentir mais plenamente e a viver com mais sinceridade. Aceitar o agora é mais do que uma escolha. É um realinhamento interno. E esse realinhamento dissolve as raízes do sofrimento. Não porque remove todas as dificuldades, mas porque encerra o ciclo de resistência que costumava amplificá-lo. A vida, antes vivida através das lentes do pensamento, volta a ser vivida diretamente, sem filtros, sem distorções, simplesmente vivida. E talvez a parte mais reveladora de tudo isso seja perceber que esta obra não pode ser explicada.
Não se encaixe em definições. Não pode ser reduzida a palavras porque não é um conceito. É um estado de ser. Um estado que não depende de mudar nada exteriormente, mas sim de não tentar mudar tudo o tempo todo. A verdadeira transformação começa quando paramos de fugir de onde estamos. Quando paramos de lutar contra o que sentimos. Quando percebemos que, por trás de todo o esforço, existe uma quietude que nunca nos abandonou. E quando retornamos a esse lugar, finalmente descobrimos que o que procurávamos lá fora sempre esteve aqui dentro. Obrigada por embarcar nessa jornada comigo. Se este vídeo ressoou com você, convido você a curtir e se inscrever no nosso canal. Compartilhe este vídeo com outras pessoas para que elas possam se beneficiar desta mensagem. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo compartilhando seus pensamentos, reflexões e experiências. Obrigada novamente por assistir e por se juntar a mim. Cuide-se e até breve.